Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. Nessa videoaula a gente vai dar sequência ao nosso estudo da unidade 3, começando a falar sobre a lei do fluxo de Gauss. Bem, na unidade anterior, na unidade 2, quando a gente falou lá dos operadores vetoriais, a gente definiu bem aquele conceito de linhas de fluxo, e a gente viu como que as linhas de fluxo elas são utilizadas para o mapeamento dos campos vetoriais. E nessa unidade a gente já falou que o campo elétrico ele é um campo vetorial. Então, por que não a gente pensar nesse campo elétrico usando esse conceito de linhas de campo, linhas de fluxo? Bem, se a gente trouxer lá da unidade 2 aquele estudo naquela sessão que a gente falou sobre divergente, a gente trouxer isso aqui para o estudo do campo elétrico, a gente vai poder perceber que o campo elétrico, ou as linhas de campo elétrico, elas têm as seguintes propriedades. Bem, a primeira delas é que elas nascem das cargas elétricas positivas e morrem em cargas elétricas negativas. Ou seja, elas saem, se originam das cargas elétricas positivas e terminam, elas entram nas cargas elétricas negativas. Bem, ou seja, é como se a carga elétrica positiva representasse uma fonte de campo vetorial, e a carga elétrica negativa representa um sorvedouro, um término, uma região de absorção dessas linhas de campo vetorial. Bem, as linhas de campo vetorial, em cada ponto do espaço, essas linhas de campo, ou linhas de fluxo, elas vão ter a direção e o sentido do campo elétrico resultante. Ou seja, se a gente conseguir desenhar essas linhas de campo de fluxo, qualquer ponto que a gente escolher em cima dessa linha, se a gente fizer traçar uma reta paralela a essa linha nesse ponto, essa reta paralela representa o campo elétrico, o vetor campo elétrico naquele ponto. E como a gente definiu lá atrás, a densidade ou a concentração dessas linhas de fluxo representam a intensidade desse campo elétrico, ou então o valor da carga elétrica. Então, quanto maior for a concentração das linhas de fluxo, significa que o campo elétrico ali é mais intenso, e nas regiões em que as linhas de fluxo estão mais afastadas, significa que a intensidade do campo elétrico é mais fraca. Bem, o fluxo através de uma superfície fechada é a quantidade de campo elétrico, o campo vetorial que atravessa essa superfície. Então o fluxo, a gente já definiu isso lá na unidade 2. Aqui a gente vai definir agora um fluxo elétrico. O fluxo elétrico, ou o fluxo do campo elétrico, é a quantidade de campo elétrico que atravessa uma determinada superfície. Então a lei de Gauss lá da divergência, adaptada aqui para o campo vetorial sendo o campo elétrico, ela pode ser escrita dessa forma, que o fluxo total, agora esse fluxo do campo elétrico, é o nosso campo vetorial, que é o campo elétrico, que atravessa esse elemento diferencial de superfície, integrado ao longo de toda a superfície fechada. Bem, a unidade de fluxo elétrico ela pode ser tanto volt vezes metro, quanto Newton por Coulomb metro ao quadrado. É mais comum a gente usar o voltmetro, volt vezes metro. Bem, antes da gente calcular esse fluxo do campo elétrico, a gente precisa fazer algumas observações importantes. Então imagina que a gente tem aqui uma fonte de carga pontual, representada por essa bolinha aqui, e a gente vai, vamos desenhar uma superfície, em volta dessa nossa carga elétrica. Então imagina que tem uma esfera, rodeando essa carga elétrica. Uma vez que, a nossa carga elétrica pontual, ela tem uma simetria radial. Então é interessante justamente a gente imaginar uma esfera ao redor dessa carga elétrica, porque aí cada ponto dessa esfera ela vai ter o mesmo valor de campo elétrico, A intensidade do campo elétrico vai ser a mesma, uma vez que a distância desse ponto na superfície esférica, essa distância em relação ao centro, que é onde está a carga elétrica, é a mesma. Então a intensidade do campo elétrico vai ser a mesma. Bem, um fato interessante é o seguinte,
que, independente de a gente colocar, se a gente colocar essa superfície aqui, a gente vai ter essa quantidade de linhas de fluxo saindo, né? Essa quantidade aqui. Se eu fizer uma superfície fechada maior ou menor, ou se a superfície fechada ficar aqui, a quantidade de linhas de fluxo que sai vai ser a mesma. Ou seja, não importa o raio, né, dessa nossa superfície fechada, não importa nem a geometria dessa superfície fechada. Ela podia ser um cilindro ou um retângulo, né, coordenadas cilíndricas, coordenadas retangulares, não importa. Se ela for uma superfície fechada em volta da carga elétrica, a quantidade de linhas que atravessam essa superfície vai ser a mesma. Certo? Bem, então essa é uma observação importante, né, que não importa, né, esse raio, né, da superfície, né, imaginando sendo uma esfera, o número de linhas vai ser sempre o mesmo. Significa que o fluxo através dessa superfície vai ser sempre o mesmo. O fluxo não é a quantidade de linhas que atravessam essa superfície fechada. Então, independente de qual superfície que a gente imagine, o fluxo vai ser sempre igual, né, produzido, né, por essa carga elétrica. O fluxo de campo elétrico, né? Bem, essa superfície que a gente desenha ao redor dessa fonte, né, de carga elétrica, essa fonte de campo elétrico, ela é chamada de uma superfície gaussiana, em homenagem naturalmente ao Gauss, que é o físico matemático que construiu todo esse conceito que a gente está estudando de fluxo elétrico, que a gente está estudando agora. Então, a melhor definição, né, como eu sempre falo com vocês, a melhor definição de carga elétrica a carga elétrica ela é uma fonte de campo elétrico, né? O que é o campo elétrico? Ele é um campo vetorial. Então, a carga elétrica, por ser uma fonte de campo vetorial, significa que ela vai, se for positiva, ela vai produzir linhas de fluxo. Se ela for negativa, é o contrário, né? As linhas de fluxo vão ser absorvidas por ela, né? Vão morrer nela, né? Então, né, o fluxo elétrico que passa através dessa superfície fechada, ele vai ter que ser proporcional à carga elétrica contida nessa superfície. Se a gente tivesse uma carga elétrica mais de maior valor, né, ou mais cargas elétricas aqui dentro, naturalmente o fluxo vai ser maior, porque você está tendo uma fonte produzindo mais linhas de campo. Então é natural que a gente espere que esse fluxo seja proporcional ao valor dessa carga elétrica que está contida nessa região fechada. Bem, em sistemas de coordenadas esféricas, a gente já percebeu, né, lá nas sessões anteriores, que o campo elétrico ele pode ser escrito dessa forma aqui. Isso aqui é o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Aqui eu estou chamando de Qzão, né? Lá atrás eu acho que a gente chamava de Qzinho. Aqui eu já estou chamando de Qzão porque a gente tinha usado Qzão quando falou de carga elétrica contínua, lá no início da unidade. Então aqui esse Q está representando a carga elétrica da fonte, seja ela pontual ou... aqui no caso seria pontual mesmo, né? Bem, essa daqui é a equação, considerando então o campo elétrico em um ponto a uma distância r, né? Considerando as coordenadas esféricas, considerando também que ela tenha, né, essa fonte tem essa carga elétrica aqui. Isso aqui é uma constante, né? 1 sobre 4πε0, permissividade do meio, né? Então o fluxo, o fluxo a gente definiu lá atrás como sendo uma integral fechada de EdS, né? A gente definiu isso aqui em cima, ó. O fluxo total, como a gente viu lá na lei da divergência de Gauss, né? É o integral fechada de EdS. Bem, o E é essa expressão aqui. O ds é o nosso vetor, né, que representa a superfície, né, dessa casca esférica aonde está atravessando esse campo elétrico. Ora, essa superfície em que o campo elétrico atravessa é a superfície que está na direção de R. Se a gente for lá na unidade 2, a gente vai ver que esse ds, né, que seria uma área na direção radial, né, a casca esférica, ele é algo desse tipo, é um r de θ, r seno θ, dφ na direção de r. Aí, naturalmente, fazendo r vezes r, a gente pode reescrever dessa forma aqui. Então, esse daqui é o nosso vetor ds, é o nosso elemento diferencial de área, né, da superfície esférica, apontando na direção radial. Ora, fazendo esse produto escalar,
entre o campo elétrico E e o ds, a gente vai ter o R vezes R, esse unitário aqui vai dar 1, né? Então a integral vai ser justamente esse termo daqui sem, né, tirando esse R do vetor. E aí aqui, ó, dá para ver que o R ao quadrado pode cortar com o R ao quadrado, né? Dá para cortar esse com esse. Aí ficou o Q, né? Q, 4πε0, sobrou um seno θ dθ dφ, que é o que está escrito aqui. Bem, essa integral aqui, de dentro, essa primeira integral, é em relação a θ. Integral de seno de θ é menos cosseno de θ. E aí substitui por π, menos substitui por 0. Isso daqui vai dar Q sobre 2πε0. É porque a integral, o cosseno de π dá menos 1. Menos com menos vai dar mais 1. E o cosseno de 0 vai dar 1. Aí o menos da fórmula da integral com esse menos daqui vai dar mais 1 também. Então esse resultado aqui vai dar 2. Aí esse 2 cortando com esse 4 dá 2 aqui embaixo. Ora, a integral aqui agora, essa integral aqui, como não tem nenhum termo de φ, vai ser simplesmente 2π vezes Q sobre 2πε0, corto 2π com 2π, deu Q sobre ε0. Ou seja, o fluxo que a gente está calculando é o fluxo total, né? Que é igual a isso aqui. No caso dessa carga elétrica pontual, esse fluxo total ele é igual ao Q sobre ε0, que é a conclusão que a gente chega. Então a gente chega a duas conclusões, são duas fórmulas importantes. A primeira é que a gente pode, né, obter, né, essa expressão aqui do campo elétrico, ela é igual à carga elétrica que está contida nessa superfície fechada, dividido pelo ε0. E uma outra fórmula, né, que isso aqui é o fluxo, né? O fluxo total ele é igual ao Q sobre o ε0, considerando que essa carga elétrica está toda contida em uma superfície fechada. Bem, essa última equação do fluxo total ela mostra para a gente o seguinte, né, que o fluxo do campo elétrico ele depende de dois parâmetros. Ele depende da carga elétrica, seja ela discreta ou contínua, que está contida no interior dessa superfície fechada. E depende também desse meio em que ela está inserida. Aqui o ε0 significa que é o ar ou é o vácuo, mas na prática poderia ser qualquer outro meio, né? A gente tem trabalhado muito só com vácuo, porque nesse momento a gente não está tão preocupado com essa diferença que o meio pode causar nesses parâmetros elétricos. A gente está só fazendo esse desenvolvimento teórico. Então, nesse momento, a gente já consegue concluir que o fluxo total depende desses dois parâmetros. Ou seja, o que significa na prática para a gente? Significa que, para calcular o fluxo total, né, o fluxo total através de uma superfície fechada que rodeia essa carga elétrica, basta eu calcular o valor da carga elétrica e dividir pelo ε0. Se for uma carga elétrica pontual, basta eu somar as cargas que estão dentro dessa superfície fechada. Se for uma carga elétrica contínua, né, uma distribuição de cargas elétricas, basta eu calcular essa carga elétrica total, exatamente como a gente calculou no início dessa unidade. A gente começou essa unidade estudando como fazer o cálculo de uma carga elétrica distribuída, né, de uma distribuição de cargas. Então aquele cálculo vai servir aqui também. A gente vai calcular esse Qzão, né, usando as integrais, né, dependendo se for uma densidade volumétrica ou superficial ou linear. E aí com esse Q a gente divide pelo ε0 e isso vai dar o valor do fluxo. Tá bom? Agora aqui, ó, então vamos tentar usar um pouquinho cada uma das fórmulas. Uma primeira fórmula seria, por exemplo, a gente ter uma carga elétrica pontual de 60 microcoulomb na origem, né, na origem desse sistema de coordenadas esféricas. E vamos calcular o fluxo do campo elétrico que passa através de uma porção da esfera. Ou seja, a gente não quer calcular o fluxo passando por toda a esfera, a gente quer calcular só o fluxo que passa através de um pedaço da esfera. Né, em que o raio é 26 centímetros e ela está limitada pelo θ indo de 0 a π sobre 2 e o φ está indo de 0 a π sobre 2. Ou seja, é um oitavo dessa esfera, né? A gente vai calcular o fluxo que passa, né, por 1/8 dessa esfera desse problema. Bem, fazendo o cálculo do fluxo, né, usando essa fórmula,
a gente tem a equação do campo elétrico e a gente tem também o ds que a gente já viu. Ou seja, esse termo aqui é igualzinho àquele considerando a esfera. Só que agora a esfera, ao invés de ir de 0 a π, 0 a 2π, que seria a variação ao longo de θ até ao longo de φ, a gente só vai fazer o θ e o φ irem de π sobre 2, né? Até π sobre 2. Então isso que vai mudar em relação àquele cálculo que a gente fez lá atrás. Né? Até aqui vai chegar igual, né? Tudo isso aqui vai ser igual. Só que aqui ao invés de fazer 0 e π, a gente vai fazer 0 e π sobre 2. E aqui no φ, né? O cosseno de π sobre 2 é 0. Então esse primeiro termo é 0. Cosseno de 0 é 1. Aí o menos da fórmula com esse menos que está aqui, isso aqui vai dar 1. Então vai ficar simplesmente Q sobre 4π ε0. E aí o dφ basta a gente substituir por π sobre 2. Daria então, né, Q sobre... Né, tem um π sobre 2 aqui, vai ficar Q, π corta com π, né, ficaria Q sobre 8 ε0. Olha só que interessante, ó. Se fosse uma esfera completa, seria o Q sobre ε0, né, que a gente viu aqui em cima. Só que a gente pegou 1/8 da esfera, por isso que a resposta deu 1/8 do fluxo. E interessante que isso independe do raio, né? O que importa é através do quanto dessa superfície que esses fluxos atravessaram. O campo elétrico, né, ao longo dessa superfície é sempre o mesmo. Quanto de campo elétrico que passou? Se a gente considerar a esfera inteira, seria o Q sobre ε0. Como a gente considerou 1/8 só da esfera, foi o Q sobre ε0 dividido por 8. Aí aqui a gente substitui os valores, né, substituindo o Q e o ε0, né, tem o vezes 8 aqui, vai dar aproximadamente esse valor aqui para o fluxo, né? Aqui, né, a continha foi feita aqui também. Então o fluxo elétrico, né, foi igual, né, a 1/8, né, do fluxo elétrico, considerando uma superfície fechada. Vamos lá, então outro problema seria o seguinte. Agora vamos considerar uma carga pontual, né, de 60 microcoulomb na origem. Calcule o fluxo do campo elétrico que passa por uma superfície fechada. Ó, ela é fechada, cilíndrica, de raio 26 centímetros, e o Z vai de menos 26 até 26. Então tem um cilindro em volta dessa nossa carga elétrica pontual aqui. Ora, se a superfície é fechada, então é direto. O fluxo total é Q sobre ε0, que vai dar, né, 60 vezes 10 a menos 6, dividido por ε0, que dá aproximadamente esse valor. Ah, professor, eu poderia ter usado essa fórmula aqui? Poderia, né? Iria chegar no mesmo resultado, só que teria um trabalho infinitamente maior, porque teria que calcular o fluxo através de cada uma das superfícies do cilindro, né? Iria calculando de cada um, e aí chegaria, né? Aproximadamente, né, nesse valor aqui. Então, né, essa equação do fluxo, né, ela é válida para qualquer que seja a superfície fechada, desde que a carga elétrica esteja dentro dessa superfície, né? E agora, né, ele é 8 vezes maior, né, do que o do problema anterior, porque a gente está considerando, é a mesma carga elétrica, né, do problema anterior, só que a carga agora ela tá toda contida nessa superfície, né? A gente está calculando, né, o fluxo através, né, produzido, né, por essa carga elétrica através de toda a superfície fechada. Aí aqui um outro exemplo, né, trazendo um pouco daquilo que eu falei do início da unidade, né? Vamos considerar de novo, né, o fluxo elétrico que atravessa a superfície S na forma de um disco plano de 4 metros que contém uma distribuição de carga elétrica com densidade superficial ρS igual a 1 sobre 2R nanocoulomb por metro quadrado. Aí, como eu falei com vocês, a gente quer saber o fluxo, né, produzido por essa carga elétrica. Ora, o fluxo é Q sobre ε0. Então nosso trabalho é só conseguir encontrar quem é essa carga elétrica aqui, total. E aí esse nosso problema é o que? Tem uma densidade superficial, 1 sobre 2R nanocoulomb, né, que é 1 sobre 2R vezes 10 a menos 9. A gente tem que ver quem é o nosso ds aqui. Né, o nosso ds, por ser um disco, a gente vai ter um RdR, um R dφ dr, né? Que daria RdR dφ, exatamente como a gente fez lá naquele problema do disco, na aula anterior. E o raio vai de 0 a 4 e o nosso ângulo vai de 0 a 2π.
né? E aí, resolvendo essa integral, a gente chega aqui no valor do fluxo, né, que dá aproximadamente 1419,93 volts vezes metro. Então isso aqui é para mostrar que a gente pode calcular a carga elétrica e dividir por ε0, e isso vai dar para a gente o valor, né, do fluxo total que atravessa, né, o produzido, né, o fluxo total produzido por essa carga elétrica, né, essa fonte de campo elétrico. Agora, uma coisa importante, né, é que essa questão de traçar uma superfície ao redor da carga, ela é importante porque, se por acaso a gente traçar uma superfície, né, desenhar uma superfície, de forma que a carga elétrica fique fora dessa superfície, então, né, dentro da superfície não vai ter fonte de campo. Quer dizer que se não tem fonte de campo, então o fluxo através dessa superfície vai ser nulo, porque as linhas dessa carga elétrica que entrarem nessa superfície fechada vai ser igual à quantidade que vai sair, porque dentro dessa superfície não tem carga, né? Então essa é uma observação importante. Se a gente for desenhar uma superfície e não tiver carga elétrica dentro dessa superfície, ou, né, se a soma das cargas elétricas for igual a zero dentro dessa superfície, então, né, o fluxo vai ser nulo, né? Você não vai ter fluxo através da superfície. O interessante, né, é que a gente pode... Então a gente, né, entendeu essa questão do fluxo, e mais um ponto interessante é que a gente pode calcular o campo elétrico a partir dessa lei de Gauss. E para isso, né, naturalmente a gente precisa escolher uma superfície fechada ao redor dessa carga elétrica de forma adequada, né? Essa superfície que a gente já chamou, né, de superfície gaussiana, essa superfície ao redor da carga elétrica. O interessante é que a gente vai descobrir agora que é possível obter o campo elétrico a partir dessa lei do fluxo de Gauss, a partir dessa fórmula do fluxo. Lá até agora, né, até a aula anterior, a gente aprendeu a calcular o campo elétrico a partir daquelas integrais, né, que a gente chama de lei de Coulomb. Só que a gente agora vai descobrir que é possível obter o campo elétrico a partir do teorema da divergência, que a gente viu lá na unidade 2, ou seja, a partir dessa lei da divergência de Gauss, a partir do fluxo. E a gente vai perceber que, dependendo do caso, isso fica muito mais simples. Então, os problemas, aqui a gente vai resolver para alguns problemas. Naturalmente, vocês poderiam aplicar essa metodologia para todos os problemas que a gente viu, né, nas aulas anteriores. Mas aqui a gente vai ver para alguns, né, especialmente para alguns casos que a gente não viu utilizando a lei de Coulomb. Então, para a gente aplicar isso de forma adequada, duas coisas precisam ser observadas, né, duas condições precisam ser satisfeitas. Bem, a primeira delas é que o campo elétrico ele deve ser normal ou tangencial a essa superfície gaussiana. Para que isso? Para que as componentes que são normais à superfície gaussiana vão se multiplicar e esse produto escalar vai dar 1, né? Ou seja, matou o vetor, porque ele vezes ele vai dar 1. E a que for tangencial, produto escalar não tem projeção, vai dar 0. Ou seja, né, esse produto escalar vai virar uma simples multiplicação dessa componente do campo, dessa componente normal do campo, vezes o elemento diferencial de superfície, né? E nulo, né, naturalmente, para a componente tangencial do campo elétrico. E na parte, né, da superfície, né, nessa região da superfície em que esse produto escalar é não nulo, o campo elétrico ele deve ser constante. Para quê? Porque se o campo elétrico nesse ponto variar com φ, ou variar com raio, ou com z, ou com θ, a gente não vai conseguir remover a integral. Mas se ele for constante nessa superfície que a gente escolheu, então a gente pode remover a integral. Ou seja, qual é o nosso objetivo? É traçar uma superfície tal que a gente consiga remover os vetores e consiga remover as integrais. E aí a nossa resolução vira uma simples operação algébrica, sem integrais e sem vetores. Então, naturalmente, para escolher a superfície gaussiana, a gente precisa investigar a simetria do problema. Bem, por isso que a gente começou falando da lei de Coulomb, justamente para a gente criar um sentimento, né,
em relação à simetria dos problemas. Bem, agora que a gente conhece a simetria dos problemas, a gente pode aplicar essa lei de Gauss, a gente pode escolher de forma adequada essa superfície gaussiana. Bem, como primeiro exemplo, vamos considerar de novo aquela linha de cargas infinita, né, aquela linha infinita ao longo de Z, com uma densidade de carga elétrica uniforme positiva, né, ρL, ao longo do eixo Z. Né? Essa equação a gente já obteve lá da lei de Coulomb. E a gente vai agora refazer as contas, só que agora aplicando a lei de Gauss. A gente já viu isso aqui também, ó. A linha de cargas é uma extensão infinita, então as condições de simetria determinam que o campo elétrico ele deve estar na direção de R. A gente já viu, né, que por questão de simetria, uma seção, né, de carga elétrica acima do ponto P anula a componente Z da que está abaixo do ponto P. Então a gente já viu isso, ó, pela figurinha aqui. Ó. Essa seção aqui de carga elétrica, ela vai produzir um campo elétrico assim, ó, ou seja, com uma componente em R e uma componente em Z. Né? Aqui também vai ter uma aqui para baixo, que vai ter uma componente em R e uma componente em Z. Ora, essa componente em Z anula essa componente em Z. Então, nesse problema, ele exibe uma simetria, ó, uma simetria radial. Radial considerando, né, a radial em qualquer ponto, né, ou seja, é como se fosse essa superfície de um cilindro. Bem, então, né, significa que esse nosso campo elétrico, né, ele vai estar na direção de R. E ele não depende nem de φ nem de Z. Né, ele não varia nem com φ nem com Z. Bem, qual é o passo a passo para a gente calcular o campo elétrico utilizando essa lei de Gauss do fluxo? Né? Bem, primeiro a gente tem que definir a simetria, né? Se ela é retangular, cilíndrica ou esférica. A gente já sabe, né, que essa simetria ela é radial cilíndrica. Né? O nosso campo elétrico ele é radial cilíndrico. Bem, o mais adequado é a gente imaginar como superfície gaussiana, né? Escolher a superfície gaussiana, a gente imaginar um cilindro ao redor dessa nossa linha de cargas. Aqui, né, a gente desenhou um cilindro, né, um cilindro de altura H, né, a altura dele é H. A gente pode até imaginar que aqui seria o zero, né, os nossos Z igual a zero, então aqui seria o Z igual a H. Bem, aqui tem uma distância R, que é justamente a distância até o ponto de interesse, né? A gente sabe que o nosso vetor campo elétrico só depende de R, né? Que mais, né? E agora, né, o terceiro passo seria calcular o fluxo. Bem, então, sabendo que o nosso campo elétrico ele tem essa simetria, né? E a gente pode imaginar então o fluxo através dessa superfície cilíndrica ao redor dessa carga, dessa nossa linha de cargas. A gente vai partir para o passo 3, que é calcular o fluxo. Como é que é o fluxo? O fluxo é a integral fechada de E ds. Bem, quem é o E? O E a gente não sabe, é quem a gente quer descobrir. Só que a gente sabe que ele é um vetor que depende de R na direção de R. Né? Ele é um vetor que depende de R na direção de R. Quem é o ds? O ds é esse vetor que também aponta para R, né? Ele também aponta para R, e ele é um elemento diferencial de área da superfície lateral de um cilindro. Qual é essa diferencial de área? Bem, pegando lá na unidade 2, é o R dφ dz. Então, esse termo R dφ dz na direção de R é o nosso ds. E o ER na direção de R é o nosso campo elétrico, o nosso E. Bem, o nosso Z vai de 0 a H e o nosso φ vai de 0 a 2π. É o nosso ângulo. Bem, repare que o nosso campo, ó, se a gente for fazer essa conta aqui, ó, o R escalar R, né, a gente até esqueceu aqui de colocar o escalar, né, deveria ter um escalar aqui. Esse R escalar R dá 1, né? Então vai ficar só o ER vezes R dφ dz. ER vezes R dφ dz. Ora, repare que a gente não tem nenhum termo nem φ e nem z aqui. Então a nossa conta, ó, essa integral de dφ, vai dar simplesmente 2π. 2π vezes ER vezes R. E a integral de dz vai dar simplesmente o H. Então isso daqui, ó, o fluxo total vai ser igual a 2π vezes H, né, o 2π vezes H vezes ER vezes R. Ó, 2πH vezes R vezes R. Então esse aqui é o fluxo total.
Ora, então se a gente quiser saber qual é o fluxo total, como é que é a equação do fluxo total produzido, né, por essa linha de carga através dessa superfície a uma distância r, né, essa superfície lateral do cilindro a uma distância r dessa fonte, né, considerando que essa superfície tem uma altura h. Ora, o fluxo é dado por isso aqui, ó. Só que a gente não viu que o fluxo total ele também é igual ao Q sobre ε0. Cadê? Isso está longe, né? A gente viu isso lá em cima, ó, que o fluxo total é Q sobre ε0. Quer dizer que isso daqui é igual a Q sobre ε0. Quem é Q? Q é a carga elétrica contida, né? Ou seja, no interior dessa superfície fechada. Como é que eu calculo essa carga elétrica aqui, ó? Ora, isso daqui não tem uma densidade linear ρl. Se eu multiplicar essa densidade pela altura h, eu tenho a carga elétrica total. Então é só fazer ρl vezes h. Ó, o Q é ρl vezes h. Então o fluxo total é ρl vezes h sobre ε0, substituindo, ó, agora o nosso objetivo vai ser isolar o campo elétrico. Ora, isolando o campo elétrico, 2πh sobre r passa para lá dividindo. Já tem o ε0 dividindo aqui, tem o ρl, tem o h. Corto o h com h. Isso daqui deu ρl sobre 2πε0r. Como a gente sabe que o campo elétrico é um ER na direção de R, então o campo elétrico vai ser igual a isso aqui na direção de R. Que é exatamente a expressão que a gente deduziu lá atrás usando a lei de Coulomb. Qual foi interessante aqui? A gente não precisou calcular. A integral ficou fácil, né? É simplesmente h vezes 2π. A gente praticamente não teve que resolver a integral. E o nosso vetor também sumiu, né? Sumiu logo no início. A gente não teve que se preocupar também com questões de vetor distância, nada disso, como a gente tem que fazer lá na lei de Coulomb. Então essa aqui é a expressão que a gente já conhece, né? Bem, um outro problema seria a gente fazer o problema do cabo coaxial. O que é um cabo coaxial, né? São dois cilindros condutores, um interno e um externo. Então isso aqui é o que a gente chama de um cabo coaxial, que é muito usado até hoje, né, na TV, né, TV a cabo. O problema, né, do cabo coaxial, ele é bem parecido, né, usando a lei de Gauss, com esse que a gente acabou de fazer, né, da linha de cargas. Só que se a gente fosse resolver isso aqui por lei de Coulomb, ia dar um trabalho que vocês não têm ideia, porque a gente teria que pensar no campo elétrico externo aqui num ponto R, né, num ponto, né, R φz, né, considerando os dois cilindros, ou então se fosse pegar aqui uma região interna, a gente teria que considerar a simetria dos dois cilindros. Dá um super trabalho isso aqui, tá? Dá um trabalhinho para resolver. Não é impossível, mas dá bastante trabalho. Então o que a gente vai fazer? Vamos tentar entender esse problema a partir da lei de Gauss, né, dessa lei do fluxo de Gauss. Então a gente tem aqui, né, no problema a gente tem um cilindro interno, né, de raio A, e a gente tem um cilindro externo de raio B. Que outra informação que a gente tem? A gente tem que existe uma distribuição de carga na superfície externa do condutor interno, ou seja, aqui na superfície do condutor interno existe uma distribuição de carga superficial, ρS, né? E aí a gente quer calcular o campo elétrico nessa região entre os dois condutores. Né? A gente quer saber o campo elétrico num ponto de raio R, onde esse R tem que estar entre A e B. Né? Então esse é o nosso objetivo. Bem, a gente já sabe que esse campo elétrico ele vai ter uma geometria radial, porque as componentes em, né, considerando que o Z seja esse eixo aqui, né, atravessando, né, o centro, né, do cilindro interno, ele se anula pelo mesmo motivo que se anula lá no fio infinito, né, na linha infinita. Então o nosso raio ele vai ter só uma componente na direção de R. Então aqui o que a gente vai fazer? Bem, vamos considerar aqui, né, o primeiro passo. Então a gente já calculou, né, o campo elétrico. Bem, o passo 2 é a gente considerar, né, uma superfície cilíndrica de comprimento L, né, que seria esse comprimento em Z, né, e um raio R, de maneira, né, como eu falei, que esse raio ele fique entre A e B.
Tá, por que tem que ficar entre A e B? Vamos imaginar que esse nosso raio fosse menor do que A. Ora, se ele for menor do que A, ele vai estar aqui dentro desse cilindro interno, né? Só que a carga elétrica não está na superfície externa. Quer dizer que dentro dessa superfície de raio menor do que A, não existe carga elétrica. Se não existe carga elétrica, significa que o campo elétrico, né, não tem fluxo. O fluxo é igual a zero. Se o fluxo é igual a zero, quer dizer que o campo elétrico é igual a zero. Ou seja, dentro do condutor interno, o campo elétrico é igual a zero. O campo elétrico ele só vai existir aqui, ó, nessa região entre os dois cilindros. Bem, então a gente fez uma superfície cilíndrica, né, de comprimento L, que seria equivalente ao nosso H, né, do exercício anterior, um raio R, né, exatamente como no exercício anterior, aqui a gente só mudou, né, o H por L, né, e novamente a mesma superfície cilíndrica, né, a gente tem que imaginar uma superfície cilíndrica aqui. E aí, para solucionar o problema, é igual à solução anterior. Exatamente a mesma solução anterior, né? A diferença é que ao invés de chamar de H, agora a gente chamou de L. Então a gente tem aqui essa expressão, que é a nossa expressão, né, do fluxo total. Bem, para calcular, aí o próximo passo é a gente, né, considerar a carga elétrica dentro dessa superfície gaussiana, né, que a gente está imaginando. Bem, a carga elétrica, se a gente for ver, né, a superfície, né, a densidade da superfície é o ρS, né? Bem, isso daqui é uma casca cilíndrica que, né, a área, né, da casca cilíndrica ela vai ser 2π vezes o raio é A, né? 2π vezes A vezes a altura, que é L, né? Então o nosso Q vai ser 2π vezes A vezes L vezes o ρS. Então esse 2π A vezes L é a área da casca cilíndrica, vezes o ρS, né, para dar a nossa carga elétrica. Bem, aí substituindo, a gente tem então isso daqui, que é igual a isso aqui, né, é o que está escrito aqui, né? E aí nosso objetivo é isolar o E. Isolando o E, a gente vai chegar nesse resultado aqui, e a gente sabe que o campo elétrico ele tem uma simetria radial, né? Ele aponta na direção de R, né, de Rzinho. E aí o resultado, né, cortando 2π com 2π, o L com L, a gente chega nesse resultado aqui para o campo elétrico. Ou seja, né, o campo elétrico medido, né, nesse nosso cabo coaxial, né, entre os dois condutores, ele vai depender do raio, né, da superfície, né, do raio do cilindro interno, e também vai depender desse ponto R que a gente está, né? Quanto mais próximo, se esse ponto R estiver bem em cima, né, do nosso A, se ele estiver bem em cima do A, isso daqui vai dar o ρS sobre ε0. Né, vai dar exatamente, né, o ρS sobre ε0. Agora, à medida que esse R se afasta, né, à medida que o ponto se afasta, esse nosso campo elétrico vai diminuindo, né? E como eu falei, essa expressão ela só vale para o R entre os dois cilindros, né, entre A e B. Bem, se, né, uma coisa importante é isso aqui, né? Primeira, a gente poderia reescrever, né, essa densidade de carga superficial em termos da densidade de carga linear. Ou seja, a densidade de carga linear seria 2πA vezes o ρS. Ou seja, quer dizer que o ρS seria o ρL dividido pelo 2πA. O que é o 2πA? 2πA é a circunferência, né? Seria o arco da circunferência. Se a gente tira o arco da circunferência, a gente ficaria só com o ρL, né, entre aspas, né? Bem, aí por que a gente fez por que eu estou querendo fazer essa consideração? Vamos substituir isso daqui, ó, no lugar do ρS daqui dessa expressão. Ora, se a gente substituir isso lá no lugar do ρS, a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó, que é justamente a equação do φ infinito. Ou seja, no fundo, né, o cabo coaxial ou φ infinito é a mesma expressão. O que muda é que no φ infinito a gente tem uma densidade linear. E no cabo coaxial a gente tem uma densidade superficial. Só que eles são análogos, né? São exercícios análogos. Bem, uma outra observação importante sobre esse exercício é que, né, essa carga ela vai nascer, né, no condutor interno, né? Ela nasce no condutor interno. Isso significa que ela vai ter que morrer no condutor externo. Ou seja, quer dizer que essa densidade de carga vai ser positiva aqui,
E essa mesma densidade de carga, só que de sinal oposto, vai existir aqui no condutor externo. Significa que se a gente escolher uma superfície, né, externa, né, ou seja, em que o R é maior do que B, a soma dessas cargas que existem no condutor vai dar igual a zero. Significa que o campo elétrico ele é igual a zero no lado externo, ele é igual a zero, né, no interior do cilindro interno, e ele só existe, né, entre os dois cilindros, né, com essa expressão aqui, que a gente calculou. Então essa é uma outra observação, né? E isso é o que a gente chama de blindagem, né? O condutor externo ele é uma blindagem. Uma blindagem por quê? Em que sentido? De maneira que a fonte, né, a carga elétrica que nasce, né, esse campo elétrico, né, da carga elétrica que nasce no condutor interno, ela tem que morrer, né, teoricamente, né, ela tem que morrer no condutor externo. Por isso que né, a gente usa o cabo coaxial nessa questão da blindagem, né, para ele não produzir um ruído, né, não ter um campo elétrico escapando dele, né? Ou seja, o campo elétrico ele só deve existir entre os dois condutores. Bem, outro exemplo também, né, dessa lei de Gauss é considerar uma superfície esférica, né, metálica, por exemplo, carregada. Então, né, a superfície esférica a gente já viu, né, que essa superfície esférica, né, ela vai ter uma geometria esférica radial, né? Ou seja, né, para qualquer ponto, né, que a gente escolher fora da esfera, esse nosso campo elétrico vai estar apontando para o Rzão, que é o raio em coordenadas esféricas. Bem, a gente pode escolher então uma superfície gaussiana que seja uma esfera, né, ao redor dessa esfera carregada, né? E aí, para calcular o fluxo total, né, é o ER na direção de R, escalar quem? Escalar o ds, que é esse elemento que a gente já viu, né, com o elemento diferencial de área na direção, né, em relação a essa superfície da casca esférica. E aí, fazendo essas contas, né, fazendo essa integral, o R com R, esse R com esse R vai dar 1, né? Então a gente vai ter o ER vezes R ao quadrado, seno θ d θ d φ. Bem, seno θ a gente já viu que essa integral vai dar menos cosseno de θ. Então essas continhas daqui a gente já fez, né? Que aí vai dar duas vezes, com esse 2π aqui vai dar 4π. Então isso aqui vai dar 4π é R vezes R ao quadrado, que está aqui. Bem, a carga elétrica dessa superfície esférica é só a gente fazer o ρS vezes a área da superfície esférica. A área da superfície esférica é 4π ao quadrado, né? Então essa nossa carga elétrica, né, ela vai ser 4π ρS ao quadrado. É só fazer essa continha aqui, né? Seno de θ, que vai dar 2 vezes ρS ao quadrado, vezes 2π, vai dar 4π ρS ao quadrado. Bem, então isso daqui vai ser a nossa expressão da carga elétrica. E aí, substituindo na fórmula, né, a gente vai ter, né, primeiro que, né, uma observação importante. Se a gente pensar numa superfície gaussiana dentro dessa esfera, qual é a carga elétrica dentro dessa superfície gaussiana que está dentro da esfera? É igual a zero, né? Não tem carga elétrica no interior dessa superfície. Quer dizer que o campo elétrico dentro da esfera, campo elétrico dentro de uma esfera carregada, é igual a zero. Porque quem está carregado é a superfície externa, né? Do lado de dentro não tem carga. Então o campo elétrico dentro da esfera é igual a zero. O campo elétrico fora da esfera, aí sim vai ter uma carga elétrica, né? E aí, consequentemente, a gente vai considerar essa carga elétrica com esse fluxo aqui, né? Usando essa fórmula. Vamos isolar o ER, né? E aí a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó, que o campo elétrico, né, externo a essa esfera, ele é igual a ρS vezes A ao quadrado, né, onde esse A é o raio da esfera, dividido por ε0 vezes Rzão ao quadrado, onde esse Rzão é a distância do ponto, né, em relação ao centro da esfera. O interessante é o seguinte, né, que é, né, um campo elétrico fora né, no exterior da casca esférica, né? Uma observação aqui é a seguinte, né? Se aqui, ó, se a gente pegasse essa expressão aqui e não substituísse por isso aqui, né? A gente fizesse o 4π é R vezes R ao quadrado é igual a Qzão sobre ε0.
que é o que a gente colocou aqui, ó, é igual a Qzão sobre ε0. Bem, vamos isolar o ER, vamos passar o 4πr ao quadrado para o outro lado. Olha qual expressão que a gente chega fazendo isso. Ó. A gente chega nessa expressão aqui. Ó. Que expressão é essa? Essa aqui é a expressão do campo elétrico da carga pontual. Ou seja, o que isso está mostrando para a gente? Que uma superfície esférica carregada, se a gente for medir o campo elétrico numa região fora dela, o comportamento dela é idêntico ao comportamento de uma carga pontual. Isso é porque a geometria dela obedece, né, à geometria do campo elétrico de uma carga pontual, que é esférica, né? Bem, por fim, né, um outro exemplo, também aplicando calculando o campo elétrico, usando a lei do fluxo de Gauss, seria agora, ao invés de a gente considerar uma casca esférica, seria a gente considerar agora uma esfera, ao invés de ser uma esfera oca, né, considerar uma esfera sólida, né, seja um volume esférico de raio A, que tem uma densidade volumétrica dada por ρv. E aí vamos utilizar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico tanto no interior da esfera, né, quanto do lado externo da esfera. Bem, o fluxo total a gente já calculou, né? Vai ser exatamente como a gente fez aqui, 4π é R vezes R ao quadrado, como foi feito nas questões anteriores. Agora, para calcular o campo elétrico no interior, a gente vai precisar calcular a carga elétrica num ponto R dentro dessa esfera. Bem, para isso, né, a gente tem que considerar o ρv vezes o dV. Bem, o dV, né, que é o elemento diferencial de volume em coordenadas esféricas, é R ao quadrado seno θ dr dθ dφ. Bem, o raio vai de 0 a Rzão, o ângulo θ vai de 0 a π e o ângulo φ vai de 0 a 2π. Bem, fazendo essa conta, a gente vai encontrar 4π R ao cubo sobre 3, que é justamente o volume de uma esfera, né, vezes o ρv, onde esse Rzão é a posição, né, é o raio, né, dentro dessa esfera carregada. Então é um ponto no interior da esfera carregada. Bem, substituindo isso na fórmula, né, a gente vai ter que o 4πr ao quadrado é igual ao Qzão dividido por ε0, e aí a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó, que o campo elétrico medido no interior da esfera é igual a ρs vezes R dividido por 3ε0. Né, onde esse raio daqui é o raio, né, é a posição dentro da esfera, né, onde eu quero medir o campo elétrico. Bem, agora considerando que o raio é maior do que A, então o que vai mudar é que agora a nossa carga elétrica ela só vai até o A, né, que é o próprio raio da esfera, para qualquer que seja o R. A carga elétrica contida nessa superfície gaussiana de raio Rzão, ela vai ser a própria carga elétrica dessa esfera carregada. Que é parecido, né? As contas são parecidas com essa daqui, vai dar 4π ρv, só que agora o raio é o raio da esfera, né? A ao cubo sobre 3. E aí substituindo, né? Substituindo na fórmula, né, do campo elétrico, a gente chega nessa expressão aqui, ó, que o E é igual a ρs vezes A ao cubo, que é o raio da esfera, dividido por 3ε0 vezes R ao quadrado, que é o ponto, né, em coordenadas esféricas, onde a gente quer medir esse campo elétrico. Bem, o que a gente pode observar é que se no ponto em que o R é igual a A, se a gente substituir isso nessa fórmula, isso vai dar ρs A sobre 3ε0. E se a gente substituir nessa fórmula daqui, o R igual a A, vai ficar A ao cubo dividido por A ao quadrado, que dá A também. Aí vai dar o ρs vezes A dividido por 3ε0. Ou seja, uma fórmula fica igual a outra. Então as duas fórmulas elas servem para o ponto em cima da superfície da esfera, né? Elas dão exatamente o mesmo valor. Tá bom? Bem, então isso aqui foram alguns exemplos, né, calculando o fluxo de Gauss. Naturalmente a gente poderia calcular o campo elétrico usando o fluxo de Gauss, né, a partir de outros exercícios, né, em outros casos. Mas eu acho que isso daqui dá para a gente uma boa noção, né, de como calcular o campo elétrico, né, utilizando o teorema da divergência, né, que seria justamente a gente abstrair, né, aqueles conceitos de linhas de campo, como a gente viu na unidade 2, só que aplicado para calcular fluxo de campo elétrico. Bem, na próxima videoaula a gente vai entrar no potencial elétrico, né, o potencial eletrostático. Tá bom? Valeu!